Até que eu entendi que o processo terapêutico manual iria ser um divisor de águas na minha vida. Mas quando a gente se perde de nós mesmos, aí está o grande problema da nossa vida. O ser humano que ele se perdeu de si. Mas você não pode culpar todo mundo por as suas responsabilidades. O que é que eu preciso fazer? E eu sempre digo, olha, a gente não precisa romper um relacionamento. A gente não precisa sair da casa dos pais, a gente não precisa largar o trabalho, a gente não precisa fazer tantas coisas, porque as pessoas sempre dizem assim, escuta muito, dá vontade de jogar tudo pro alto e ir embora, fugir. Para onde? Vai continuar a mesma coisa. E a Águia, ela nos ensina muito, que nas grandes transformações da vida, na verdade, são solitárias. Olá, meu povo! Está começando aí o 4º episódio do nosso MoraCast e trazendo aí sempre novidades para você e o mais importante, viu? Personalidades incríveis nessa 2ª temporada, tá muito bacana e claro que eu convido você já para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque tem sempre muita coisa boa. E para você que está aí, olha, na internet tem também os nossos episódios anteriores que vale a pena você conferir cada um deles com cada história incrível e bacana. Hoje eu recebo a Mary Lins, né? Ou Mary Lins. Ela é terapeuta e CEO do Recanto Zen, que é um espaço muito bacana, onde você que está um pouquinho estressado, onde você precisa daquela massagem bem bacana, olha, dá uma passadinha lá, que eu concordo que você vai ficar outra pessoa e vai vir modificado. Não é verdade? Seja muito bem-vinda, viu, Mary? Gratidão pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você. É isso aí. Muito bom. Mary, quantos anos assim que Mary está trabalhando já nesse segmento de terapeuta? Porque assim, o teu espaço é um espaço voltado para ventosa terapia, também tem aquelas massagens nos pés, massoterapia. É um recanto incrível. Primeiro, fala pra gente o que é esse recanto. Perfeito. O Recanto Zen, ele surgiu na pandemia, mais ou menos, que ele começou a se concretizar. Eu já era adepta já há muito tempo, muitos anos, na verdade, da terapia integrativa, que a gente chama, que são terapias que ajudam no desenvolvimento da saúde, processo imunológico do ser humano, mas que não existe não tomamos uma medicação, digamos assim, né? Então, a medicação natural, a gente estimula o nosso corpo a ter benefícios que ele mesmo já produz. Então, como eu já era adepta, na pandemia surgiu toda aquela situação e eu decidi mudar de área de trabalho. Eu venho de uma área para ser alguns anos em determinada área de trabalho, quando foi a pandemia, antes da pandemia, na verdade. Final de 2019, comecei a mudar, pedir demissão de um antigo trabalho e comecei a migrar, deixando que a vida, digamos, como Martinho da vida, deixa a vida me levar, né? Coisa boa. E aí foi quando, não é deixar, mas apenas perceber o que a vida queria de mim. Até que eu entendi que o processo terapêutico manual iria ser um divisor de águas na minha vida. Então aí surgiu o Recanto Zen, o recanto que vem de cantinho, de lugar onde a gente possa se encontrar, né? Então quem conhece o espaço percebe que é um espaço que foge um pouco do contexto dos demais. A gente não dá nada quando a gente entra na porta, mas quando entra a gente chega e percebe um novo mundo, um novo horizonte. Então, justamente o Zen vem dessa questão mais budista, né, voltada mais para essa questão mais interna, do interior, da gente se conectar conosco, da gente parar, desestressar, desacelerar e entender que o nosso corpo ele é fonte da nossa grandiosidade da vida, né? Se a gente não tiver um controle emocional, físico e psicológico, a gente começa a desandar. Então, por isso que vem o recanto do cantinho e o Zen, que vem dessa pegada mais Zen realmente, né? Que o Zen vem do lado budista,
trazendo mais essa conexão interior. Que bacana. Então, olha, você que está aí assistindo aí o nosso MoraCast, se prepare, porque tem muita coisa boa para a gente desvendar aí desse recanto, desse cantinho bacana, porque como a Mary disse, assim, a própria natureza, ela te dá essa possibilidade de você se autocurar, né? Você se conhecendo, você se permitindo e vê que engraçado. Eu conheci a Mary por intermédio da minha irmã, né, tudo mais, que estava super estressada, que assim, ela já é estressada por natureza. E ela estava super, que não estava nem se aguentando. Quando o estressado não se aguenta, é porque o negócio está feio. Tá sério. Né? Tá sério. E ela disse, eu fui, adorei e quero que tu leve mamãe, né? E a gente levou mamãe e assim, eu posso dizer para você, viu, que está assistindo o nosso MoraCast, se permita conhecer esse espaço da Mary, se permita parar um pouquinho do seu dia a dia e se valorizar e dar um presente para o seu corpo. Dar um presente para você mesmo. Isso. Né? Que eu acho que é o mais importante. Mas acho que o pessoal está esperando a pergunta que eu sempre faço no nosso MoraCast, que é: quem é Mary Lins? Ui! Bem, Mary é uma pessoa que procura o máximo possível ser tranquila. Por quê? Porque o estresse, os aborrecimentos, se a gente se deixar levar por essa sobrecarga que nós temos natural, que a gente tem que entender, eu digo assim, que viver é estressante. Viver é estressante. Então, trabalhar é estressante. Não tem trabalho. A gente às vezes culpa muito o trabalho, culpa as pessoas, culpa o relacionamento, culpa milhares de coisas, mas só que todo lugar que a gente for vai ter processos de estresse, vai ter processos de dificuldade, porque a gente lida com pessoas. E além de lidar com pessoas, nós somos uma pessoa que tem fases, que tem dificuldades, que tem ciclos e aborrecimentos. Então, quem é Mary? Eu procuro ser... já tive fases muito difíceis, estressada e tal, mas depois de um tempo em questão de saúde, eu decidi ter uma nova página. A minha essência, na verdade, é ser muito tranquila. Eu gosto de ser uma pessoa tranquila, uma pessoa que consiga viver o dia e não simplesmente existir nesse dia. Que eu consiga acordar bem, que eu consiga fazer uma alimentação adequada, que eu consiga tomar um banho, sentir que eu estou tomando um banho. Então, hoje, essa nova fase do recanto também trouxe uma nova fase de Mary, trazendo a essência que sempre existiu em mim. E eu desviei por muitos anos. Então, é importante a gente, às vezes, entender quem nós somos. O que é que me faz? Quem eu sou? O que é que eu gosto? Será que eu sou uma pessoa acelerada ou eu estou numa fase acelerada? Será que eu sou uma pessoa tranquila ou eu estou numa fase tranquila? Então, eu sou uma pessoa tranquila. Eu descobri que eu sou uma pessoa que gosto de silêncio, de pacificação, não gosto de discórdia, de confusão. Eu sou uma pessoa que eu procuro viver tranquilamente. Não gosto de estresse, nem gosto de viver estressada. Veja que louco, né? Então, Mary é nesse sentido. Então, casa muito, né? Eu digo que o recanto é um filho que está iniciando esse processo de nascimento, que nasceu, né? Foi gerado e nasceu, está engatinhando. Mas ele é uma conexão minha. Não tem como falar do recanto sem falar de mim. Não tem como falar de mim sem falar do recanto. Então, Mary é uma pessoa que gosta de tranquilidade, de silêncio, de harmonia e de fazer com que as pessoas que estejam comigo também sintam isso. Que legal. Eu vejo, e assim, nós que estamos vivendo nesse tempo, nesse momento atual, eu acho que mais do que nunca nós temos obrigação de nos enxergar, de tentarmos ser pessoas não perfeitas, porque perfeito só tem um mestre, sim, mas podemos ser pessoas melhores. E isso, quando a gente diz pessoas melhores, é ser um pouco mais tolerante, que está faltando tanto. E esse estresse do dia a dia, essa correria que nós temos por nossas obrigações, é fato. Eu acho que às vezes isso nos atrapalha. Mas é feito você disse, nas dores, a gente começa a enxergar o que nós somos e para que nós viemos e por que nós estamos. Então, essas perguntas, elas nos remetem a ser pessoas, como é que eu posso dizer?
pessoas incríveis que estão em busca de serem melhores. Sim. E é tão simples. Eu acho que você, mais do que ninguém, pode dizer isso. Quando você encontra o seu ponto de equilíbrio, você vai ver que tudo ao seu redor e as pessoas que você julgavam ser problemáticas e que trariam você para o lado negro da coisa, não importa, porque acho que quando você está centralizado, quando você... Estava vendo esses dias aí na internet um corvo, né, tentando derrubar uma águia. E na dor, qual é a mensagem que a águia passa? Quando ela sente problema, ela voa mais alto, cada vez mais alto. Por quê? Quando ela chega lá em cima, onde o corvo não pode ir, o ar vai ficar rarefeito. Então, cada um daqueles que estavam bicando nela vai cair. Assim a gente pode traduzir para as nossas vidas. Às vezes a gente se importa tanto com aquelas pessoas que são tão medíocres e a gente faz elas ficarem grandes, não reconhecendo quem nós somos. Então, acho que é uma escola. Eu acho que quando você começa a se conhecer e você começa, feito você disse, se colocar nesse ponto de equilíbrio que você mesmo vai se permitir, eu acho que o céu é o limite. Sim, é um divisor de águas. Quando você começa a se conhecer, o autoconhecimento, ele é a chave de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Nós temos uma cultura muito arcaica de acharmos de que nós estamos prontos e acabados. Que, na verdade, não é. Todos nós viemos com a única missão, evoluirmos, mudarmos, nos transformarmos. E a ideia da águia que você falou, a águia me cativa muito. Que legal também. Muito. A águia é pelo simbolismo dela. Pelo simbolismo, pela força, né, que ela representa. Muitos falam da fênix, mas eu falo da águia. Uhum. Inclusive, a águia, no seu processo final, né, eu acho que você com certeza já deve conhecer, ela tem a opção de escolher se ela vai se transformar ou se ela vai se entregar naquele final. Que ela mesma vai tirar as próprias penas, as próprias garras, ela se transforma toda e para nascer novas penas, novas garras, se renovar. Mas ela poderia também escolher dizer, não, eu não quero. Essa dor que eu estou passando nesse momento é o suficiente. Eu não quero mais voltar a ser águia. Eu quero mudar, eu quero me entregar. E a águia, ela nos ensina muito que nas grandes transformações da vida, na verdade, são solitárias. Olha que bacana. Elas não são acompanhadas. É verdade. As grandes transformações da nossa vida, elas são sozinhas. A gente pode ter um companheiro, uma companheira, uma mãe, um amigo que vai estar passando aquela fase conosco, mas a dor só é nossa, não é de ninguém. Então, na verdade, nós somos águias também, mas depende muito do que nós vamos fazer com os nossos processos. Eu vou evoluir com esse processo, eu vou mudar, vou corrigir, ou eu vou culpar todos e todas, mas não entendendo que o foco da minha situação sou eu mesmo. Quando a gente descobre que nós somos autores da nossa própria vida, tudo muda. Que bacana. Rapaz, hoje vai ser muito bom, eu já estou sentindo. Mas olha só, hoje essa visita minha, essa minha convidada, a Mary Lins, ela tem um espaço, como a gente já conversou aqui, né? Que ela é CEO do Recanto Zen. E lá nesse Recanto Zen, você pode encontrar vários serviços. Para quem está assistindo a gente agora no MoraCast e já ficou empolgado com esse nosso bate-papo, com essas nossas histórias, o que é que a pessoa encontra lá no teu recanto? Vamos lá, o que é que encontra? Primeiramente, silêncio. Tranquilidade. Justamente o espaço ele foi escolhido e montado num local estratégico, uma rua de pouca movimentação, um espaço que os vizinhos são mais pessoas idosas, então foi escolhido. Eu escuto muitos clientes e pacientes dizem assim, mas por que você não vai para determinado bairro da cidade? Eu digo, por que não? Porque o intuito do espaço às vezes não é o local que a gente está, mas sim o que a gente faz. Acredito nisso. Né? Uhum. Então, o espaço, quando você entra, ele já tem o silêncio. Por que o silêncio? Para nos mostrar, entendermos que quando a gente faz silêncio, a gente se percebe mais.
Até uma frase que eu escutei na minha infância e eu guardo até hoje, né? Que Deus diz o seguinte: o meu falar é baixo, pode não me ouvir. Então, quando a gente faz silêncio, a gente escuta melhor. Então, o espaço ele já vai silencioso, primeira coisa que você encontra. Segundo, um aroma específico que a gente tem lá, né? Tudo é aromatizado. Aquele cheiro mais voltado para óleos essenciais, incensos, porque o ambiente olfativo também é importante para a gente se conectar. Tem pessoas que elas são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são olfativas, então depende. Lá tem uma conexão, a gente viaja nos 5 sentidos: da visão, audição, olfato e paladar também. E quando ele vai se conectando com o espaço, ele vai entendendo que, na verdade, a conexão não é o espaço, o recanto zen, mas sim ele. Que ele para e ele percebe, cara, um silêncio. Então, já tem uma plaquinha lá, ó, desliga o celular, coloca no silencioso. Aproveita o momento, porque na verdade não vai se repetir. Por mais que ele retorne outra vez para o espaço, mas aquele momento vai ser único. É uma imersão. Uma imersão dentro de si mesmo. Que bacana. Então, quando ele faz esse silêncio, quando ele se conecta com ele mesmo, tudo se transforma. A gente só é um elo, né? Os terapeutas que lá trabalham, que eu não sou só, tem uma equipe, nós nos ensinamos as pessoas a se conectarem com elas mesmas, entendendo que a chave da saúde, o grande remédio é ele mesmo, que a pessoa, que eu sempre trabalho muito com a ideia de chave. Eu falo muito isso. A virada de chave da tua vida é isso. Talvez a virada de chave é isso. Eu falo muito de virada de chave, porque chaves, nós temos a chave de fechar e abrir qualquer porta da nossa vida. A porta da saúde ou a porta da doença. Então, quando a gente vira essa chave, a gente consegue perceber que talvez o foco da minha saúde não estar tão bem sou eu mesma, as minhas atitudes. Então, o espaço ele vem te ensinando a se conectar contigo mesmo. Que bacana. O que é que hoje, na realidade, as pessoas estão mais procurando dentro do teu serviço, dentro do teu espaço? Porque no caso, como você falou, essa imersão, mas assim, as pessoas às vezes elas buscam aquilo que elas já têm. E elas nem sabem que estão procurando. Elas procuram algo que não sabem que tem. Nossa. É engraçado isso. Não é engraçado, mas é forte. O que acontece? Se eu abrir o WhatsApp e a gente vê aqui a quantidade de pessoas que entram em contato, a maioria das perguntas é assim: o que você tem para estresse? O que você tem para minha ansiedade? Oi. A abordagem é assim, né? Uma saudação, um bom dia, tudo bem? Muitas vezes, assim, é interessante, quando você lidar com pessoas ansiosas, você tem que ter a sua abordagem de WhatsApp de atendimento é diferenciado, porque muitos eles estão tão estressados, estão tão ansiosos, que eles não conseguem nem saudar você. Bom dia, boa tarde, eles já vão perguntando o que é que você tem para ansiedade, o que é que você tem para estresse. A maioria, 99,9% dos atendimentos que hoje eu realizo, as pessoas vêm buscando o que é a cura. O que é que você tem para me curar da minha ansiedade? O que é que você tem para me curar do meu estresse? É mais ou menos essa linhagem de procura. Que, na verdade, ele sabe, ele tem dentro de si. Mas não enxerga. Mas não consegue enxergar. Porque a questão de priorização. A gente diz assim: olha, eu tenho um espaço com bons profissionais, com boas técnicas, né? Eu sinto assim, a gente não só passa creme nas pessoas, no corpo, a gente trata. Mas cadê a priorização? Cadê o tempo que eu vou ter para me cuidar? Não é sobre o espaço, não é sobre os terapeutas, mas é sobre você. Aí muitas pessoas não querem parar uma rotina, não querem tirar uma hora da sua semana para si próprio curar. Aí acha que indo lá, simplesmente para ser atendido por um de nós, da equipe, ou por mim mesmo, vai ser a chave que vai resolver todos os problemas. E não é. Nossa, então quer dizer que assim, as pessoas hoje elas são egocêntricas delas mesmas. Concordo. Porque, na verdade, você quer dominar quem está ao seu redor, tudo e todos, mas não quer se enxergar e se cuidar, por conta que você já abriu mão de quem você é para viver a vida do outro. Isso. Meu Deus. Porque eu não tenho tempo, porque não dá, porque não é prioridade. A gente tem que parar com essa
esse romantismo de achar que, porque minha carga horária é de 8 horas trabalhadas, a maioria da população mundial trabalha 8 horas. Né? É romantização. Muitas pessoas trabalham com 8 horas diárias. Muitas pessoas trabalham com plantão. Muitas pessoas têm filhos. Muitas pessoas cuidam dos pais idosos. Enfim, todos nós temos uma história para contar. Todo mundo tem. Não vamos dizer, porque a minha é pior do que a... Não, não é. Cada um tem um processo diferente e todos nós temos um. O que diferencia é o que a gente vai fazer com isso. É como a gente já começou a falar aqui na nossa entrevista, né? O que eu vou fazer com esse processo de dor? Aí as pessoas querem culpar tudo. É o meu chefe, é meu trabalho que é muito estressante, é porque eu trabalho demais, é porque isso, é porque aquilo. Certo, mas você, qual foi o momento que você decidiu dizer assim, peraí, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, e esses anos eu vivi ou eu estou existindo? Ou coexistindo. Ou coexistindo. Aí quando a gente começa a se perguntar, será que realmente é o chefe, é o trabalho, é o casamento, é estar solteiro, é estar casado, ou é eu, o foco? Aí quando a gente começa a se perguntar isso, aí muitas pessoas se frustram, porque elas querem ser tomadas por um acolhimento que a gente não pode dar. Por exemplo, que pena, realmente você trabalha 8 horas por dia, você é assalariado, você tem que prestar horário, você tem hora de chegar, hora de sair, você escolheu casar. Gente, todo mundo tem uma obrigação, uma necessidade, são escolhas. Cresça, né, doutor? Cresça. Tipo isso, cresça. Até quando você vai estar esperando que todo mundo coloque você no colo e diga, que lindo, você sofre. E não é assim. Você também tem que tomar a responsabilidade da sua vida. Então, eu falo isso muito sempre nas aulas inaugurais de yoga. A gente faz aquela leve comentário, um aluno diz, eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho não sei quantos anos. Aí eu pergunto o seguinte, você está vivendo, existindo ou coexistindo? Aí bate aquela pergunta. Porque às vezes tem pessoas... Eu acho lindo as pessoas que são centenárias. A gente vê sempre nas reportagens, né? Viemos visitar a dona fulana, 100 anos de existência. Será que dona fulana viveu 100 anos? É verdade. Não é só a palavra. É um contexto. E é triste. A gente recebe muito olhares tristes, sabe? Porque vem dizendo assim, como já escutei, olha, tu é a última tentativa que eu estou fazendo. Já recebi, tá? Pessoas lá. Você é a última tentativa que eu estou fazendo para resolver isso, porque eu não aguento mais. Mas aí, quando a gente vai conversar, a gente tem que explicar, olha, mas você não pode culpar todo mundo por as suas responsabilidades. O que eu preciso fazer? E eu sempre digo, olha, a gente não precisa romper um relacionamento. A gente não precisa sair da casa dos pais, a gente não precisa largar o trabalho, a gente não precisa fazer tantas coisas, porque as pessoas sempre dizem assim, escuta muito, dá vontade de jogar tudo pro alto e ir embora, fugir. Para onde? Vai continuar a mesma coisa. Vai a mesma coisa, né? Eu lembro, na adolescência, um padre muito querido que fez, passou, né, trilhou nesse intervalo de adolescência, e eu nunca esqueço de um primo meu que ele disse assim, essa frase, eu quero ir embora, não aguento mais essa vida, vou embora. E aí esse padre olhou pra gente, né, era um grupo jovem, e ele disse assim, falou o nome desse meu primo e disse, olha, pra onde tu for, essa situação vai te acompanhar, porque você que está criando essa situação. Às vezes nós criamos bichos de 7 cabeças, 14 cabeças, 21 cabeças. E, na verdade, o bicho maior é a nossa mente. É mesmo assim. A gente vê que assim, a nossa sociedade ela tem um pouco de culpa, né, nessas dores dessas pessoas, porque foram formadas, de certa forma, a compreender a vida de uma conotação diferente. Quando a gente percebe que a mulher ela foi determinada ou criada para que ela tome conta do esposo e ela seja mais do que submissa, e que ela não pode viver sem um homem, ou vice-versa, e que para ser feliz você precisa ter alguém do seu lado que lhe diga que lhe ama e que sei lá, conviva com você do seu jeito.
Porque se for diferente, não é amor. Mas aí eu pergunto, você se uniu com quem você está se relacionando hoje porque vocês são diferentes. A diferença é que chamou a atenção, porque se fosse assim, você fazia um clone seu e você se casaria com você mesmo. É a perfeição, é o modelo de perfeição que a sociedade impõe. Quando você gosta de uma mulher ou quando você gosta de um homem, ele é um pouco avesso àquilo do que você acredita. E a magia está aí. E a magia está aí. Aí eu me pergunto, o que é que falta para ser feliz? Se já conseguiu o êxito de estar com quem você está. Agora o quê? Você quer mudar essa pessoa para ela ser igual a você? Mas você não já sabia que ela era diferente? Isso. É sempre muitas a gente vê com questões de trabalho. Muitas pessoas, às vezes, passam anos se preparando para um cargo ou um concurso. Consegue, quando chega lá, percebe que não era aquilo que queria e que não está feliz. Porque, na verdade, a felicidade, ela não está no outro. A felicidade são fases, são momentos. Ninguém é feliz 24 horas. Não tem como. Há um tempo para cada coisa, é bíblico. Há um tempo para cada coisa. O tempo do choro, o tempo da felicidade, o tempo da alegria, o tempo da fartura, o tempo da pobreza, o tempo da saúde, o tempo da doença. Para quê? Porque Deus é lindo, como eu falo. Deus é muito sábio. Para que a gente possa entender, aproveitar e valorizar o outro processo. Sim. Eu vou te dizer uma coisa, Mary. De um tempo para cá, no período da pandemia, eu não estava mais com a secretária, né? Então, assim, para evitar de vir pessoas para casa de mamãe e tudo mais, então eu me predispus a estar fazendo a limpeza na casa, né? E depois de um certo momento, porque assim, eu acho que as nossas dores, não tenho certeza, que as nossas dores, elas nos fortalecem, elas nos fazem crescer. Em todos os sentidos. E nós precisamos ser gratos por ela. Por isso. É a outra chave importante, agradecer pelas dores, porque elas nos fazem mais fortes. Eu tinha uma raiva terrível, ainda tenho um pouquinho, de fazer a limpeza do banheiro. Mas depois que eu comecei a fazer a limpeza do banheiro, lavar o banheiro, eu percebi que eu me massageava. Espiritualmente, para o meu crescimento, para mostrar quem eu sou, o que eu posso ser e, principalmente, exercitar a minha humildade. Perfeito. Porque quando eu estou no banheiro, eu sei todos os detalhes que ele tem, onde ele precisa ser lavado. E, claro, é um ambiente que precisa de uma atenção toda especial na casa, porque se você não limpar, fica terrível. Então, eu fui trabalhando minha mente. E todas as vezes que eu estou lavando o banheiro, eu coloco na minha mente, você pode ser o que você for, mas você ali é meramente uma pessoa normal, uma pessoa natural, que está fazendo a limpeza do seu banheiro. E aí eu acho que você cresce, você começa a enxergar sem dúvidas as coisas ao seu redor e você consegue perceber que ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais, estamos no mesmo barco, A, B, C, D, o que for. E sempre vamos ter um direcionamento que nada vai te deixar mais ou vai te fazer menos. Perfeito. Essa questão do banheiro também vem sobre muitas pessoas estão terceirizando seus deveres. Eu não gosto muito da palavra obrigação. Uhum. Eu tenho obrigação de limpar minha casa. Eu tenho obrigação de... Não é obrigação. É deveres. Deveres. Por quê? Porque você mora nessa casa. Sim. Porque você usa esse banheiro ou qualquer outro cômodo ou uma roupa. Então, você tem o dever de zelar e cuidar do seu lar, do seu casamento, do seu trabalho. Por quê? Eu vejo muitas pessoas reclamando, terceirizando suas obrigações, como eu falei. Eu não quero fazer isso não é minha obrigação, eu detesto limpar a casa, eu detesto lavar banheiro, eu detesto trabalhar. Certo, mas a gente precisa disso para, querendo ou não, sobreviver. A gente precisa de um banheiro limpo. A gente está falando do banheiro, mas isso aí vem
várias lacunas aí que a gente trabalha, é só o exemplo do banheiro, mas a gente precisa entender que aquele banheiro, a gente tem que ser grato por ele. Que a gente tem uma casa, que se a gente tem pratos sujos porque a gente comeu, se a gente tem uma casa, a gente não está na rua, se a gente está lavando roupa porque tem um sabão e a gente conseguiu comprar, e eu comprei porque eu tenho um trabalho. São os valores das coisas, né, Mary? Eu tenho um trabalho. Aí a gente reclama, muitas pessoas metem o pau no chefe, no trabalho. Se você não está feliz, mude. Foi o meu caso. Eu não estava bem, eu estava sobrecarregada. Precisa todo mundo fazer isso? Não. Mas foi uma identificação. Não estava bem naquele momento, não estava feliz, não era o que eu queria. E Deus tinha outro propósito para a minha vida. Então, hoje eu estou aqui, né? Mas ninguém precisa largar o trabalho para isso. É a gente entender que aquele trabalho, ele é bênção. O processo é individual. Quando as pessoas efetuam, porque o dinheiro é uma consequência do meu trabalho. Então, quando a pessoa, né, sua irmã, sua mãe, você, né, que efetua o pagamento da sessão, eu sempre falo o seguinte, que volta em dobro para tuas mãos. Porque aquele dinheiro que você está me pagando é uma consequência de algo que eu gosto de fazer. Que eu digo hoje, o meu trabalho não é só um trabalho, é uma terapia para mim. Sabe por quê? Porque cada história que chega lá é um ensinamento para minha vida. Cada processo que chega lá é uma coisa que eu preciso olhar mais para mim. Muitas dores do outro são dores que às vezes eu possuo e ele me ensina a lidar melhor com aquele processo. Mas o grande segredo é a gente começar também a baixar, fazer feito que minha mãe diz, baixar a crista, sabe? Diz assim, eu sou igual a todo mundo. Como você falou, não tem ninguém melhor ou pior do que eu. Eu tô nesse momento, eu tô nessa fase. Aquela frase que diz assim, floresça onde Deus te plantar. É isso aí. Se você tá nesse momento, aproveita esse momento. Quem dirá que vai ser para sempre? Nada é para sempre. Mas se eu tenho que nesse momento lavar o prato, que eu lave, que eu agradeça a Deus por aquele alimento que deu sustância para minha vida, para o meu corpo. Se eu não estou feliz no trabalho, eu mude. Mas ainda enquanto eu não posso mudar ou não queira, porque eu culpo todo mundo, mas eu não quero mudar. Eu não quero estudar, eu não quero fazer um novo curso, eu não quero mudar e jogar tudo pro alto e começar uma carreira do zero, mas eu continuo me culpando. Eu continuo reclamando do meu trabalho, mas eu não faço nada. Eu não tiro o bumbum da cadeira, né, para me jogar num curso novo. Não quero, mas eu continuo reclamando. Aí realmente você não vai mudar nada na sua vida. Porque quanto mais reclamamos, mais as coisas pioram. Quanto mais louvamos e agradecemos, não existe oração mais forte, mais poderosa do que a gratidão. Então, quanto mais você agradece, mais Deus lhe abençoa. Eu acredito nisso. Mary, já que a gente está falando de casa, de ambiente caseiro, existe uma receita para a gente deixar a nossa casa zen? Sim, com certeza, tem sim. Na verdade, a nossa casa é o nosso corpo. A gente reside em um endereço, né? Numa cidade, numa rua, mas a nossa casa é o nosso corpo. Então, eu sempre falo assim, em algumas meditações que eu faço com as turmas, como está a higiene da minha casa. Eu lavo o meu banheiro, eu lavo uma roupa bem lavada, eu gosto, tem gente, eu só lavo a louça porque eu gosto de lavar aquela louça bem feita, certo? E o teu corpo, a tua casa. Quais as higienes que você está fazendo com ele? Não é a higiene do banho. Isso aí é uma necessidade, porque se a gente não tomar banho, a gente vai feder, né? Vai ficar... Então, é uma necessidade. Nós precisamos tomar banho. Mas falar sobre higiene é outra coisa. A minha higiene mental... Por que eu falo da nossa casa? Para onde eu moro é um reflexo de quem eu sou. Então, é até científico, neurociência pura, como é o teu guarda-roupa? Como é o teu guarda-roupa? O teu guarda-roupa diz muito de quem você é. Então, se o teu guarda-roupa é um guarda-roupa muito desarrumado, muito bagunçado, muita coisa retida, você não doa, você não utiliza e você fica lá, aquela energia fica presa. A casa não flui, a casa física. O corpo, ele começa a somatizar, adoecer. Isso é neurociência. E é um contexto. O meu espelho corporal, minha casa, meu corpo reflete a minha casa terra. Como deixá-la mais zen? Mudando alguns costumes que eu tenho. Então, quais músicas que eu escuto em minha casa?
Quais os alimentos que eu trago para a minha mesa? Como é o quarto onde eu durmo? Porque a nossa cama, ela reflete muito sobre nós. Quando a gente é solteiro, quando a gente é casado. Quando a gente é casado, mais ainda. A gente tá ali, é um leito. Como é essa energia desse quarto? Como é meu guarda-roupa? E uma coisa que eu digo, deixo para os jovens, não para jovens, viu? Que eu recebo muito isso e é uma tarefa. Quem me conhece sabe, e eu digo isso muito. Muitas pessoas dizem assim, eu vou mudar o mundo, eu vou ser aquilo. Certo, se você não arruma a sua cama, você não vai arrumar nada. O ser humano que não arruma sua cama antes, fica aí, vai ser tabu mesmo, vai ser clichê mesmo que eu vou dizer, né? Alguns vão concordar, outros não, mas é uma frase que é minha. O ser humano que não arruma sua cama, ele não vai conseguir arrumar nada. Porque se ele não arruma o próprio leito, onde ele descansou o seu corpo, onde ele deposita toda a sua energia do dia inteiro, da noite, e ele não levanta e não organiza, como é que ele vai organizar a sua vida? É outra coisa científica. Arrume suas camas. Outros chamam com arrume suas gavetas ou arrume seus guarda-roupas. Isso vai começar a deixar a tua casa zen. É impressionante, quando eu falo da neurociência, quando a gente começa a trabalhar, a organizar a nossa cama, a nossa casa, a faxina, a limpeza, ela é sagrada. Deus amou a limpeza. Deus amou a limpeza. Porque eu não tenho condições de pagar uma pessoa. Sim, mas não precisa você pagar ninguém. É dever seu zelar por seu lar, pelo seu corpo, pela sua casa. Então, é bênção, é sagrado. Então, como é que se eu não cuido dessa casa, tem pessoas que são lindas quando saem na rua, perfeitas, não tem um fio do cabelo fora do lugar, mas a sua casa não tá legal. Então, como eu deixo essa casa zen? Quando eu começo a me conscientizar que essa casa ela é bênção, que essa casa é onde é o meu porto seguro, eu preciso zelar. Muita gente reclama muito da limpeza. E até eu mesmo, em alguns momentos, para mim, na adolescência, a gente reclamava muito, né? Porque tem que limpar, porque minha mãe tá pedindo, não sei o quê. Só que a gente começa a entender, porque tudo, Deus tem um porquê e um pra quê. Isso. Então, eu limpando, eu vou começar a deixar a minha casa mais harmoniosa. O inimigo, ele gosta de lugares sombrios, sujos, fedidos, com casas de aranha, com barata, com traças. Eu sou a louca da traça, eu não posso ver uma traça que eu tiro, não gosto. Porque Deus amou a limpeza. Então, a gente começa a deixar a nossa casa zen, que o zen vem da purificação, do equilíbrio, da harmonia, quando a gente começa a amar e zelar por aquela casa. Primeiro, o nosso corpo. Como é que eu compro os melhores produtos para minha casa? Não vou dizer aqui que a gente não está sendo patrocinado, mas eu compro tantos produtos no supermercado para limpar o meu banheiro. Mas eu só tomo bebida que me faz mal, eu só como coisa que me inflama. Então, como é isso? Eu cuido tão bem do meu banheiro, os melhores produtos, e só trago para o meu corpo, para a minha casa, coisas que me adoecem. Um pouco contraditório. Demais. E é importantíssimo. O Recanto Zen, ele vai muito além de só um processo de terapia manual. Você chegar lá e você ser massageado, ou você ser acolhido e aplicado uma ventosa, fazer uma acupuntura. É muito além disso. A gente aconselha, a gente acolhe, a gente procura entender o que está acontecendo. Então, muitas pessoas que quando estiverem assistindo esse processo aqui nosso, vão ver que muitas em conversas comigo eu falo isso. Como está teu guarda-roupa? Como está tu arruma tua cama antes de sair de casa? Como tá? Eu só reclamo. Gente, é muito ruim estar perto de pessoas que só reclamam. Nossa. Só reclama. A gente não vê nada. A gente pergunta, como você tá? Aí fala 300 coisas ruins e uma sequer não diz, não, isso aqui tá legal. Mary, eu tô te conhecendo hoje mais, né? E tô adorando. E assim, é uma missão, viu, amiga? Pode ter certeza disso. É uma missão que você faz lá no seu recanto e não é complexo, mas é fácil de te entender. Porque não adianta você ter aquele espaço lindo, maravilhoso, fazer o que você faz com as pessoas, né? Dando a condição de mobilidade, e de certa maneira, até as dores físicas Sim. são de certa maneira também cessadas, a exemplo de mamãe.
E a gratidão realmente é a palavra-chave de tudo. Mas, Mary, existe uma idade específica para receber a massagem, a ventosa? Porque quando você estava lá fazendo com mamãe tem 95 anos, foi no dia do aniversário dela que ela foi até você. E ela disse que não sentiu nada. Já a minha irmã, ela teve uns probleminhas, tudo mais, né? Ficou nervosa. Como que é isso? Muito boa pergunta. Tudo sobre o nosso corpo. A gente vê comparação das duas. Sim. Sua irmã, ela me procura. Pronto, sua irmã foi uma das pessoas que me perguntou assim, o que é que você tem para estresse? O que é que você tem para estresse? Estava na prateleira lá. Já estava lá. Eu acho que eles imaginam o supermercado, né? Que a gente pega as caixinhas e vai colocando. E eu acho muito interessante isso, né? E sou grata a Deus por Deus me preparar para acolhê-los. E ela se identificou. Como foi o processo dela? Ela chegou, primeiro ela já chega bem agitada, né? Super. Cada pessoa, olha, por mais que eu faça, eu posso fazer 300 cursos. Não é o bastante. A gente tem que estar em constante estudo. Entender e ser humano, que cada pessoa tem uma particularidade, que cada pessoa tem uma história para trazer. Então, sua irmã é uma delas. Sua irmã ela teve um processo bem interessante. Se tiver algum profissional da área escutando, saiba que é normal. Ela chega num nível de estresse muito elevado, uma ansiedade a mil, né? E quando eu comecei a fazer o tratamento dela, o corpo começou a recusar. Peraí, o quê? Oxi, tá me cuidando agora? Isso não me pertence, eu não quero. Aí começou ela ter distonia, suando as mãos, começou a ficar trêmula, começou a ter taquicardia, ela começou a ter uma crise de ansiedade durante a sessão. Como se o corpo estivesse assim, achando estranho. É uma pessoa tão estressada, de repente parou num momento ali de calmaria e disse, eu não quero. Quero não, isso, viu? Isso eu não quero. E aí ela parou durante a sessão para ir ao banheiro, para tomar água, ficou com a garganta seca. Foi bem interessante. E a gente tem que ter muita paciência. Eu lido com pessoas ansiosas. Então, até a abordagem de atendimento no WhatsApp, você tem que ser sempre diferente. Lembre-se, você serve para os profissionais. E para a gente, quando vai ser atendido, porque eu sinto essa falta. Eu gostaria de ser atendida nos locais como eu atendo as pessoas do meu espaço. E aí ela foi tendo esse processo mais digamos que o corpo começou a se revoltar. Eu não quero ser atendido, eu não tô gostando. Foi bem interessante. Acontece, sim. Pessoas que estão... É como nós que somos mais tranquilos, que trabalhamos com espaços mais silêncio. Se a gente for e se imergir num lugar de muito barulho, de agitação, a gente não sente, a gente não acha estranho, nosso corpo já começa a ter dor de cabeça, se sentir mal, tem algum efeito contrário. Para pessoas que vivem na ansiedade ou estresse elevado, quando vão para um espaço como o nosso, ele vai sentir isso, ele vai estranhar. Então, foi o que aconteceu com a sua irmã. Só que ela teve toda uma paciência, uma calmaria, e aí ela parou, a sessão dela demorou mais do que a de outras pessoas, até que o corpo dela... Tinha que ser, né, Vicente? Tinha que ser. O corpo dela foi se acalmando, foi entendendo, nananã, e aí a gente conseguiu. Beleza. Sua mãe não. Sua mãe foi muito tranquila. Sua mãe, ela é uma pessoa mais tranquila. Assim, em relação... Verdade, ele tá perguntando, vai se estressar com o quê? Tipo isso, vai se estressar com o quê? 95 anos, já criei meus filhos. Que dá o que ela quer. Né? Tem o que ela quer todo mês garantido. Pois é. Feliz. Então, eu vou me estressar pra quê? Então ela já chega ali já aberta, eu tô aqui. Então, paz e amor. Paz e amor. A maioria das pessoas, quando chegam lá, elas já chegam já abertas. A partir do momento que eu vou agendar uma sessão de terapia lá no Recanto Zen, eu sei que ali vai ser um lugar que eu vou ser tratado. Então, eu já vou com 1% mais aberto. Aí, segunda opção, vem a identificação com a terapia, porque tem sobre isso. Eu me identifico ou não? Tem pessoas que não gostam do toque, tem pessoas que não gostam daquele determinado processo. Então, a gente tem que respeitar isso. E terceiro, a identificação com o terapeuta. Isso é tudo na vida. Se eu não me identifico com quem está me cuidando de mim, não tem como progredir. Né? Não tem como. Se eu não me identifico com o médico ou a abordagem na qual eu estou sendo cometido, eu não vou conseguir progredir.
Aí, voltando agora para que idade, né? Até eu sorri quando você perguntou, porque a gente nasceu para ser cuidado. Então, desde o bebezinho, desde o ventre materno, quando a gente está no ventre, a mamãe já pode estar cuidando dessa criança que vem nascer. A gente tem a Chantala, que é uma técnica de massagens para bebês. Então, desde o nascimento, né, a gente já pode estar sendo introduzido isso na nossa vida. A acupuntura também a gente consegue fazer em crianças. A gente só precisa ter um cuidado de que o que acontece. As patologias já existentes naquela pessoa. Exemplo, grávidas até o 3º semestre nós não atendemos por questões de protocolo, de organização e cuidado, porque os 3 primeiros meses são fundamentais para a formação do feto. Então, qualquer abordagem ali que seja, digamos que, ofensiva, pode gerar um aborto. Mas aquela grávida, como eu tenho grávidas, antes de vir para cá eu estava com uma grávida, mas ela já era paciente minha mesmo antes de engravidar. Ela engravidou sendo tratada, é diferente. O corpo já está adepto àquilo ali. Então, tem essas contraindicações. Se está grávida, não é uma pessoa sedentária, engravidou, a gente não pega grávida nesse porte, só se é grávida que já é nossa. A gente dá esse intervalo de 3 meses para poder fazer alguns procedimentos, porque são abortivos. Criança pode fazer, sim. Questão de pessoas que têm diabetes, aí tem alguns procedimentos que a gente tem que tomar cuidado. Se essa diabetes está controlada, se não está, né? Ventosa mesmo. Pessoas que têm pressão muito baixa, não é indicado fazer ventosa, com demora muito de acoplação de corpos, porque a gente tem um tempo, né? A gente coloca a ventosa, então não pode passar muito tempo, porque a ventosa ela já tende a baixar a pressão arterial. Então, ela é indicadíssima para quem sofre com pressão alta. Acupuntura, eu sempre vejo o pessoal fazendo, até minha irmã e minha mãe fizeram, né? E eu morro de medo, porque o pessoal fala que é uma agulha, né? E você sabe tratar isso melhor do que ninguém, que põe na orelha. Dói? Olha, se disser que não dói, a gente tá mentindo. Não é uma dor. Insuportável. Não é que doa, eu não digo que dói nem que não dói. Eu sempre brinco assim, uma abelhinha vai dar um beijinho na tua orelha. Eu sempre brinco isso com todo mundo. Acho que você até escutou isso quando eu falei com a sua mãe. É uma fisgadinha e às vezes tem pontos que não sentem. Existem 2 formatações, aliás, tem mais de umas 3 que a gente trabalha lá no espaço. A acupuntura auricular da orelha. Por que orelha? Porque a nossa orelha é um feto de cabeça para baixo. Se a gente observar, a gente vê a cabecinha, coluna, pés. Então, a nossa orelha simboliza um corpo, um bebê de cabeça para baixo, no útero. Então, com esses pontos aqui, né, lógico, com muito estudo, não é simplesmente a gente fazer um curso básico, a gente tem que ter um preparo muito, muito significativo. A gente vai começar a entender que todos os pontos do corpo, pés, braços, coluna, rins, fígado, a gente consegue alcançar através de alguns pontos que a gente enxerga, né? O terapeuta consegue enxergar. Pessoas que não entendem, eu boto semente. Muita gente, botei semente. Não é só a semente, é aqueles sementes ou esferas, cristais, ou a própria agulha que fica fixa, eles estão estimulando esses pontos. Mas existe a auricular que nós trabalhamos, que ela é colocada só no pavilhão auricular. Temos a craniana, que é colocada nessa parte mais de crânio e face. E a sistêmica, onde a gente trabalha o corpo todo. A gente pode colocar no dedo, no calcanhar, no pé, na perna. Então, pode ser colocada também, indicada para dores mais locais. Exemplo, tendinite, hérnia de disco, essas questões mais locais. A auricular ela é indicadíssima, a gente trabalha o corpo todo, mas é só pavilhão. Existe o terapeuta. Eu mesmo só tenho certificação para orelha, só faço orelha. Já a nossa acupunturista ela é habilitada para fazer todos os pontos de acupuntura, craniana, facial, auricular e a sistêmica, que é no corpo todo. Então, a gente pode trabalhar aí. Dor não dói, mas ela tem, às vezes, uns pontos que estão mais inflamados, ou a gente está um pouco com um nível de estresse, ansiedade elevado, que vai dar aquela fisgadinha que a gente vai sentir um incômodozinho. Mas não é uma dor, não há um sangramento, não é. Tanto é que são microagulhas. Micro, já está dizendo, pequenos, né? Nesse teu espaço, nesse teu novo momento que você está vivendo agora, eu acho que assim, como no meu, acho que no seu trabalho, no seu dia a dia,
deve ter acontecido momentos assim que te deixou imensamente grata por tudo que você fez, por tuas escolhas e pelo que você está fazendo. O que te chamou mais a atenção nessa tua carreira com relação a algum paciente que deve ter deixado você sem base, mas extremamente emocionada e grata por ter acertado na tua profissão? Porque, como eu te disse antes, é uma missão, amiga. Sim, é. E eu dou graças a Deus por ter escutado. O silêncio que às vezes a gente não faz nos leva, o barulho que a gente faz nos leva para galgarmos caminhos que não são nossos. Então, por isso que a infelicidade bate a porta, por isso que a tristeza bate a porta. Então, que bom que eu parei para entender o chamado de Deus, que Deus tinha outro processo para a minha vida. Olha, muitas histórias. Eu tenho muitos testemunhos, testemunhos concretos de WhatsApp que eu posso provar, ligações que eu digo assim, não é só de boca. Pessoas que chegam e entram em contato. Olha, Mary, obrigada, aconteceu isso. Né? A gente tem todo um acompanhamento, mas o que acontece? Várias histórias. Uma das histórias foi no grupo de yoga, que eu também lá nós temos yoga, e nós damos aula. E o que acontece? Uma aluna chegou para mim e disse o seguinte, no final da aula, agradeceu, disse que foi um divisor de águas naquele momento, aquele primeiro contato. E ela disse o seguinte, isso me marcou muito, porque ela disse, antes de vir para o espaço, quem conhece sabe, passa pelo viaduto ali da Coab, né? E ela disse que parou em cima do viaduto, antes de fazer o retorno, o carro para se jogar. Então, ela vinha, antes de vir para a aula de yoga, ela tinha parado o carro em cima da BR para se jogar. E alguma coisa dentro dela disse, não, vai pro yoga, que alguma coisa vai mudar. E graças a Deus que ela foi pro yoga, ela chegou lá tomando 9 comprimidos para tratamentos. E ela fez todo o tratamento, graças a Deus. Hoje desmamou, hoje não toma nenhum mais. Parou com tentativas de suicídio. Inclusive, o psiquiatra dela me ligou perguntando o que foi que tinha acontecido, foi que eu fiz lá. E eu disse, não é eu. Simplesmente só sou um instrumento, né? Não é só aplicar, não é só fazer um curso, não é só fazer uma técnica, não é só um dinheiro. É a gente se compadecer e entender. Então, essa foi uma história muito, muito forte. Outra foi de um senhor, um comerciante aqui muito conhecido da cidade. E ele chegou lá para mim depressivo, sem andar direito, levado pelo filho, não dirigia, não amarrava os sapatos, não conseguia nem colocar um sapato mais no pé. E ele começou a progredir. Foi uma vez, se identificou com a abordagem, comigo, e foi criando um laço de confiança, e começou a melhorar, depois começou a vir sozinho, sem ninguém trazer ele, veio dirigindo. Depois chegou um dia, me fez uma surpresa, chegou com o sapato dele, conseguiu calçar o sapato, coisa que ele não conseguia. Então, são testemunhos assim que me marcaram muito, vários. Se eu for falar aqui, a gente faz uma gravação só de testemunhos. Muitas pessoas que chegaram lá com laudos médicos gigantes, com síndromes, com pânico, com não sei o quê, e hoje estão muito bem, obrigada. Mas só que o que acontece? Elas se permitiram, elas entenderam que elas são autoras das suas próprias histórias e que depende muito do querer. A cura, o processo de cura começa quando a gente quer ser curado. Se a gente não quer ser curado, não adianta a gente fazer. A gente pode olha, melhor profissional do mundo, né? Não existe um maior ou menor, existe qualificações, títulos. Então, eu vou para o profissional dos Estados Unidos, mas se eu não quiser, aquela cura não acontece. Então, não é só o recanto é um instrumento, mas é o querer da pessoa. Eu me identifico. Eu sigo também as tarefinhas de casa, né? Então, se é uma pessoa que ela está com sono desregulado, alimentação incorreta, não faz exercício físico, não está exposta em ambiente insalubre. Insalubre, eu falo, não é só o que se de sujeira, é mais exemplo. Pessoas tóxicas, ambiente tóxico. Essa pessoa está doente. Não dorme, não come bem. Aí não tem como você estar bem. Então, você tem que começar a desconstruir algumas coisas que você construiu, né?
Então, você vai organizando, a gente vai fazendo a terapia no espaço e também aconselhamento, porque eu trabalho muito isso com aconselhamento, entendendo o que está acontecendo, para que a pessoa possa, de fato, alcançar uma libertação. Eu digo que é uma libertação mesmo, porque é horrível você viver doente, ansioso, estressado. Gente, é muito ruim. Além de você, porque você está adoecendo você mesmo, né? Primeira coisa, você começa a prejudicar os outros ao seu redor. É muito ruim você estar perto de pessoas estressadas, doentes, agoniadas, que só reclamam. Então, é sobre esse policiamento que a gente tem. Que bacana. Quer dizer, então, que para você ser a especialista em massoterapia, em reiki, a ventosa terapia, tudo isso precisa, né, Mary, de um preparo, precisa de uma dedicação. Você não é médica, mas você tem cursos específicos que tratam, para tratar essas pessoas que precisam e que vêm buscar o seu serviço no Recanto Zen. E o Recanto Zen, viu, pessoal? Para você que está assistindo aí o podcast nessa noite de sábado, bem bacana em casa, e que na segunda-feira você pode marcar, né? Você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp e conversar com a Mary. Às vezes as pessoas vão mais para o prático, né? Eu vou comprar um tarja preta, eu vou comprar um remédio, eu vou se automedicar, e você não tem a noção do que você está fazendo com o seu corpo. Então, acho que quando você se valoriza, né, e você se permite se encontrar em uma sessão, eu acho que seria bem mais interessante. Você não ficaria dependente e você não estaria danificando o seu estômago. Eu acho que você poderia dar uma passadinha lá na Mary, conversar com ela e conhecer esse espaço tão bacana e se curar, que é o mais importante. Isso, se curar. Se curar. Porque eu acho que a cura é feita, a Mary diz, depende tão somente de você. Não adianta você buscar a cura em A, em B, em C, porque você não vai alcançar. Mas, Mary, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nessa tua vivência, que você está lá dentro do Recanto Zen, né, e que foi uma escolha sua, feito você disse no início da nossa entrevista, como é que você enxerga hoje as pessoas nessa vivência louca que nós estamos tendo o mundo com guerra, com perspectiva de destruição, de terremoto, disso, daquilo outro? Como é que você enxerga o nível dessas pessoas que são extremamente ansiosas, pessoas que não têm mais a noção do que elas são e perderam principalmente o conhecimento do que elas precisam? Resumindo numa palavra, doentes. O mundo está doente. Sim, doentes. E a tendência é piorar. É nítido isso, né? Os grandes mestres aí, né? Eu viajo aí tenho minha religião, mas eu sigo e gosto de acompanhar muitos líderes religiosos, mentores, para a gente entender como está a conexão espiritual disso tudo, porque é importante. Nós não somos sóis. Sim. Nós temos uma rede espiritual, cada um na sua religião, não é sobre religião, mas é sobre espiritualidade. E todos os canais levam para a mesma conexão, que as coisas vão piorar. Por quê? Porque as pessoas estão se perdendo de si mesmas. Quando a gente se perde, olha, a gente pode perder trabalho, romper relacionamento, perder alguém, um ente querido. Mas quando a gente se perde de nós mesmos, aí está o grande problema da nossa vida. O ser humano que ele se perdeu de si, aí para voltar para esse ponto de equilíbrio é um pouco mais complicado. Não impossível, mas complicado. Eu resumo na questão de doentes. E há um chamado muito grande. Isso que está acontecendo hoje, né, numa noite de sábado, para a gente estar falando com as pessoas, é um chamado para quem está ouvindo. Que talvez essas informações cheguem para pessoas que não conhecem as práticas integrativas. E interessante, né? Da pandemia para cá, começou-se... Eu entrei digamos que assim, de forma tranquila. Não foi porque eu vi que dava certo ou alguém via e eu fui fazendo trilha no caminho. Não foi porque foi chamado mesmo. É uma coisa que é chamada. É diferente do que você vê que aquela área dá certo e eu vou investir nisso porque eu sei que dá certo. Não foi bem assim.
Hoje é que a gente está vendo um contato maior, de pessoas se interessando pelo tema, pessoas conversando, entendendo, cursos mais acessíveis. Na época que a gente se preparou, não existia tantos cursos. Caruaru ainda é muito escasso de alguns cursos profissionalizantes. Mas hoje eu sou convidada para muitos espaços. Inclusive, em outubro a gente está bem cheinho para falar sobre as integrativas, os benefícios, o que é que elas resolvem, o que elas não resolvem, essas rodas de conversa, inclusive até com rodas de médicos. Hoje, médicos, né, lugares na área de saúde mesmo, a tradicional, hoje me chamam para a gente falar sobre esse tema, sobre a saúde integrativa. Então, mais uma vez, lembrando, né, o Espaço Recanto Zen, ele não é só um espaço comercial, ele não é um lugar onde é que a gente tem aquela obrigatoriedade de cumprir um horário e as pessoas chegarem e fazerem o procedimento e tchau e acabou. Não. Nós acompanhamos vidas, muitas vezes nós salvamos vidas, nós ajudamos as pessoas a terem vida. Então, é um espaço com responsabilidade, onde os profissionais estudam, se capacitam, se preparam constantemente. Lembrando disso, né? Nós estamos em constante capacitação e nós nos preocupamos de fato. O dinheiro é uma consequência. A nossa filosofia do espaço é essa. O dinheiro é uma consequência do nosso trabalho. Ele não é o fator principal do nosso trabalho. O fator principal é essa nossa busca do cuidar do outro. Massa. A gente está já terminando aí o nosso MoraCast, essa sessão gratuita para você que está em casa nesse sabadão, mas, Mary, você acha, diante de tudo que a gente conversou e do teu dia a dia lá no teu espaço, que hoje ainda existe uma trava psicológica para você buscar o serviço que você oferece? Sim. E por quê? Pelo simples fato das pessoas, eu tô com uma dor muscular, ir na farmácia comprar um relaxante e auto-se medicar, ou ir ali tomar uma injeção. Gente, eu já escutei. Isso foi, pronto, falando de coisas bizarras, eu vou falar da bizarra que eu escutei. Uma pessoa, ela entrou em contato, agendou, chegou no dia do agendamento, ela não foi. Aí eu sempre mando as confirmações, mandei a confirmação e ela disse assim, olha, eu não vou poder ir, porque eu tomei uma injeção e eu tô com medo de fazer a massagem e piorar a dor. Aí eu disse, meu Deus. Aí assim, eu sou muito fiel aos meus princípios e eu jamais iria deixar essa pessoa sem resposta. Mesmo ela não querendo ser respondida, mas eu respondi. Eu disse, olha, o nosso processo aqui, de fato, a gente trabalha com a medicina natural, tá? Medicina natural, a gente trabalha com a medicina oriental chinesa, com as integrativas, já para que tu não precise se medicar. Porque o remédio está no nosso corpo, endorfina, serotonina e tantos outros hormônios. Nós temos esses hormônios, gente. Nós tomamos a medicação para estimulá-los, mas a gente já tem. Eu concordo com a medicação quando é um ato de uma doença, um processo de oncologia, um processo que realmente precisa de um antibiótico, um tratamento mais específico. Mas para a dor, não precisa a gente estar tomando medicação, injeção, não sei o quê. O que é uma restrição? As pessoas acham que não dá certo. E as pessoas têm muita pressa. Querem em uma sessão que a gente resolva um processo de 40 anos. Impossível. 40 anos o corpo e sofrimento. Não se alimenta bem, não faz exercício físico, só toma medicação. Porque você falou sobre o estômago. Além do estômago, ele sobrecarrega rim, fígado, sistema nervoso. Eu não vou dizer o nome aqui do relaxante muscular, porque ia até dar uma polêmica. Mas se eu falar o nome do relaxante muito comum, que as pessoas chegam ali e compram baratinho, viu? Menos de R$10. Tá dando muito retardo mental na velhice. Então, cuidado com isso. Então, às vezes é melhor você pagar uma sessão que você está investindo na sua saúde, porque é um investimento. Não dá errado. Não tem como dar. Não tem aquela garantia. Eu garanto, ou devolvo teu dinheiro de volta. Eu garanto, eu confio no meu trabalho, eu confio na minha equipe. Não tem como dar errado. Só dá errado se você não for, se você não seguir o protocolo que a gente ensina, porque é um protocolo, porque é uma necessidade. Se você tem lombalgia, a gente vai ensinar como você sentar. Às vezes, a cadeira que você trabalha
não fortalece essa musculatura, está piorando. A forma que você fica com os ombros, então, você tem que ter uma correção postural para ajudar no tratamento. Só a sessão é impossível, né? Mas o que hoje impede muitas pessoas é a incredibilidade, que acha que não dá certo, e a praticidade de ir na farmácia e tomar uma medicação ali para aquela dor, para aquela situação. A ansiedade, ansiolíticos. Só que o ansiolítico, ele não vai chegar um momento que ele vai estar dando aí um efeito contrário, vai estar trazendo outras medicações coladinhas com ele e não tem como não dar certo. O nosso serviço é com 100% garantido. Eu tenho certeza disso. Parabéns aí pelas tuas ações sociais, tá? Que você também faz. Estou sabendo, né? Que é importante a gente também mencionar essas ações que é tão bonita. Eu vi lá quando eu estava te estudando um pouquinho na tua rede social. Parabéns, viu? Que bom, Isso é importante. Novas mulheres, novas oportunidades, abrindo caminhos e dizendo muitas vezes para essas pessoas que eu acho que chegam no teu espaço tão vitimizadas, tão sobrecarregada já da vida, e você abre um leque de possibilidades. Sim. Tem uma história, tem uma conhecida minha que eu sempre dizia para ela e digo, às vezes as suas dores você as tornam tão grande, tão gigante que você não suporta nem sentar, porque em pé você não consegue ficar mais. Mas permanece com as dores. É como se você gostasse ou se familiarizasse com aquela dor. Se acostuma. Se acostuma. É algo que vai fazer, é parte sua. Eu estava assistindo um documentário esses dias, um feriado, e um personagem fala o seguinte, aí ela disse assim, se você descobrisse a cura da sua dor, a dor emocional, porque lembrando também, tá, que todos os processos físicos, nós, vêm do emocional. Sim. A gente falou muito isso, mas é do emocional. Tudo que nós somatizamos no corpo, tudo, do estômago a intestino, cerebral, tudo é do emocional, surgiu com a emoção. Então, ali, um trauma mal resolvido, tudo, gente, tudo que a gente sente, o corpo guarda, somatiza, né? Falando sobre o ocasião do projeto social, como eu disse, o espaço, ele não é só dinheiro, ele não é só comércio. Existe uma coisa chamada caridade moral, que muitas pessoas desconhecem. As pessoas acham muito, só fala da caridade, a gente precisa ser caridoso, aí acha que só doar quilo de alimento tá tudo certo. Não é. A gente trabalha muito a caridade moral e eu ensino muito isso à minha equipe, sobre a importância de a gente ser caridoso de forma moral. Então, o grupo e alguns projetos que nós temos e tem muitos outros porque a gente não divulga, porque eu acho que não precisa a gente estar divulgando o que a gente faz ou deixa de fazer para ajudar o próximo. Mas tem coisas que para a gente alcançar um número maior de participantes, ajudar mais pessoas, a gente precisa divulgar, fazer uma rede de fortalecimento maior, que é justamente sobre essa caridade moral, que é o ajudar com a palavra, com a atitude, com a palestra, com o curso, com a formação de forma gratuita e fortalecer esse vínculo, né? É muito fácil a gente chegar a dar 1 quilo de alimento, mas e a palavra, e o acolhimento, e a escuta, que a gente às vezes não dá. Isso é mais válido ainda, que às vezes a pessoa está com fome, mas não é fome do alimento, mas é a fome de uma carência, uma fome de um acolhimento, de um aconselhamento, de uma escuta, de uma ajuda, né? Então, aí eu trabalho muito essa questão da caridade moral também. Muito bom. Então, olha, foi aí a participação da nossa querida Mary Lins, terapeuta, Gratidão. CEO da Recanto Zen aqui em Caruaru, e que foi um momento muito valioso aqui para todos nós, né, do MoraCast, e para você também, telespectador desse conteúdo tão bacana. Mary, para quem está assistindo a gente, deixa aí a tua mensagem final para essas pessoas que precisam encontrar-se e precisam encontrar o lugar Recanto Zen para se tornar pessoas mais leves e mais felizes. Com certeza. Gente, a mensagem que eu deixo é a seguinte: na verdade, na nossa vida, nós somos sozinhos. A gente não pode determinar que as outras pessoas são responsáveis por nossa vida. Que os nossos pais, que os nossos companheiros, que as nossas companheiras, enfim, sejam autores da nossa vida. Na verdade, nós nascemos sozinhos, mesmo que a gente nasceu com gêmeos, mas nós somos sozinhos. Nós temos uma história para cumprir, nós temos uma evolução para galgar. Então, que nessa evolução você se encontre.
que você se permita se conhecer, ter esse autoconhecimento, de entender o que te faz feliz, o que te faz bem, o que não faz. Para aí sim você começar o seu processo de cura. Porque é muito triste a gente se perceber com 40 anos, 50 anos, 20 anos, e cada vez mais jovens ou mais velhos, e a gente perceber que a gente não está vivendo, que a gente simplesmente está existindo, ou empurrando com a barriga, como muitas pessoas me falam. Não façam isso de suas vidas. Na verdade, nós só temos uma. Então, se encontrem, se permitam. E se vocês quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, entrem em contato. Nosso Instagram vai estar aqui na postagem e a gente vai ter a maior satisfação de recebê-los e ajudá-los nessa busca do autoconhecimento. Que bacana, viu? Estou muito feliz porque hoje a gente fez um podcast extraordinário e a gente levou um conteúdo que eu admiro e que eu sempre prezo em trazer nesse podcast, que é uma condição de saúde, mas saúde mental. E mostrando que nas dores, sempre nós, seres humanos, temos a possibilidade de nos fortalecer. MoraCast se despede por hoje. Semana que vem a gente volta trazendo mais um episódio muito bacana. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho para receber as notificações e também os nossos cortes, tá bom? Então fica muito bem à vontade, porque com certeza você pode andar aí, você pode mensurar o que você tem de mais importante aí no nosso canal e conhecer pessoas incríveis nos episódios anteriores. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente se encontra no próximo sábado, sempre às 20h30, aqui e, claro, já contando com a sua audiência no próximo. Um abraço, até lá!